Fala galera, eu sou o Matheus Luiz, você está no Universo Nerd, e hoje vamos falar sobre 20 curiosidades da franquia de Resident Evil. Resident Evil 0, curiosidade número 1, um capítulo secreto. Os desenvolvedores, mesmo querendo fazer uma prequel, eles não quiseram dar tanto foco na equipe Bravo, uma vez que eles morreriam logo em seguida no início de Resident Evil 1. Então eles focaram bem mais no desenvolvimento da personagem Rebecca, intitulando de O Capítulo Secreto da História. Número 2. Billy Coen é o Nemesis. Muitos fãs da franquia teorizam que o personagem Billy Coen seja o vilão Nemesis, uma vez que o protagonista desapareceu e não é mencionado em nenhum outro jogo da franquia, a não ser por flashbacks de Resident Evil 0. Número 3. Resident Evil ou Sweet Home 2. A ideia da Capcom era que Resident Evil fosse uma continuação de um jogo dela mesma de 1989 lançado para Nintendo, exclusivamente para o Japão, baseado em filmes de horror que se chamava Sweet Home. Porém, talvez para conquistar mais o público ocidental, eles descartaram essa ideia e fizeram um jogo, uma série, uma franquia totalmente nova, independente, mas mantendo a ideia de uma mansão cheia de horrores. Número 4. Múltiplos finais. Resident Evil é um dos poucos jogos da sua época e também da série até hoje que mantém múltiplos finais, tendo um final bom, um final ruim e um final oficial. E o que muda nesses finais é o quanto os personagens são salvos, como por exemplo Jill e Chris e Barry Button, um oficial da Stars que também aparece no jogo. Número 5. Jorge Romero envolvido com Resident Evil. Quando a Capcom começou a divulgar Resident Evil 2, chamaram o diretor George A. Romero, responsável pela Noite dos Mortos-Vivos e Madrugada dos Mortos, para dirigir alguns comerciais live action do game. Número 6. Akuma de Street Fighter Resident Evil 2. Bom, esse é basicamente um dos maiores mistérios dos jogos, envolvendo um personagem de Street Fighter, o Akuma, e o jogo Resident Evil 2, quando uma revista americana, a EGM, divulgou fotos do personagem no Resident Evil. Além disso, a matéria dizia que ele seria um personagem jogável, que não teria armas, seria apenas soco, combate, e ainda por cima teria o seu famoso Hadouken. Número 7. Exterminador do Futuro e Hellraiser inspiraram Resident Evil 3. Os fãs especulam possivelmente que o personagem Nemesis de Resident Evil 3 seria inspirado no personagem Shattered, da franquia de horror Hellraiser. Outra inspiração que é confirmada pelos produtores é que o personagem foi inspirado no Exterminador do Futuro. Isso a gente pode ver na sua aparência, nas suas vestimentas e tal. Número 8. Resident Evil seria originalmente um spin-off. A ideia da Capcom era que Resident Evil 3 fosse um spin-off e que Resident Evil Code Veronica fosse a continuação, a sequência do jogo anterior. Porém, entretanto, todavia, eles queriam lançar mais um jogo para o console do PlayStation 1 e acabou invertendo os papéis, sendo Resident Evil 3 a sequência e Resident Evil Code Veronica o spin-off. Número 9. Resident Evil Code Veronica foi uma inovação para os jogos. O jogo ele foi o primeiro passo na série de consoles com 128 bits. Sim, na época eles utilizavam bits. Isso gera muita confusão porque os fãs e as pessoas elas acham que foram Resident Evil 4, mas não, foi Resident Evil Code Veronica. 10. O encontro dos irmãos Redfield. Code Veronica marcou a junção de dois heróis icônicos da franquia, os irmãos Redfield. E desculpa pelo spoiler se tu não sabia disso, mas é isso, eles se encontram, se juntam no jogo. E curiosamente eles só se encontram nesse jogo e não se encontram nem aparecem juntos em nenhum outro jogo da franquia. Número 11. Resident Evil 4 inspirou Devil May Cry. Uma das versões de teste de Resident Evil 4 está por trás do jogo Devil May Cry. Apesar da ideia do protótipo ser completamente diferente de qualquer outro jogo da franquia, com lutas e batalhas mais frenéticas e uma câmera mais dinâmica, a Capcom decidiu reciclar essa ideia e acabou criando a famosa aventura de Dante. Número 12. Resident Evil 4 seria um exclusivo. Resident Evil 4 chegou em 2005 como um exclusivo de GameCube e um dos produtores disse que cortaria sua cabeça se esse jogo fosse lançado em outra plataforma. Isso acabou virando uma piada uma vez que, meses depois, o jogo chegava para o console PlayStation. E mesmo tendo gráficos e texturas inferiores, o título foi muito bem aceito. Número 13. Resident Evil 5 enganou os fãs. Muito antes de seu lançamento, quando foi revelado em 2005, Resident Evil 5 parecia algo completamente diferente do que ele se tornou. Isso pode ser visto numa comparação do primeiro trailer com o jogo final. A principal mudança que você pode ver são zumbis que se pareciam muito com os zumbis de antigamente, que foi excluído na versão de 2009, e o próprio personagem, o próprio protagonista que parecia menos bombado, condizendo mais com jogos anteriores. 14.
gamers safadinhas. Resident Evil 5 também ficou marcado como jogos da franquia que teve um mod meio inadequado de nudez popular que deixava a personagem Shiva completamente desnuda, que futuramente se tornou meio que uma tradição da franquia ter esse tipo de mods, mas esse foi o primeiro que se popularizou. 15. Resident Evil 6 é imerso. Esse jogo da franquia com o maior número de campanhas. Enquanto jogos comuns têm 2 campanhas, uma para cada personagem, esse aqui conta com 4 campanhas distintas. E também é o jogo da franquia que tem o maior número de personagens jogáveis, protagonistas jogáveis, que são 7 ao todo. Número 16, o jogo conectado ao filme. Resident Evil 6 é conectado com o jogo Resident Evil Damnation, e é o segundo a ser conectado com um longa-metragem. O primeiro foi Resident Evil 5 com Resident Evil The Generator. Número 17, Resident Evil 7 foi inspirado pelo massacre da Serra Elétrica. A cena do banquete com a família Baker é inspirada muito numa cena do filme Massacre da Serra Elétrica. Os personagens são parecidos, a angulação é parecida, as câmeras são parecidas. Com certeza foi uma inspiração clara. Número 18, um estilo realista. Resident Evil 7 foi o primeiro game da franquia a adotar um estilo mais fotorrealista, diferindo dos outros que tinham um estilo mais de mangá, mais de desenho, e por aí vai. E não só isso, o jogo ele adotou captura de movimentos e possuiu cenas mais reais, com cenas de ações não tão exorbitantes assim como seus anteriores. Número 19, Heisenberg e sua inspiração. O personagem Heisenberg é um dos personagens mais enigmáticos e misteriosos do jogo, e você sabia que tanto ele, o nome e seus poderes são inspirados em uma pessoa real. O nome vem de Werner Heisenberg, mas não é só o nome que eles têm em comum. Werner ele era um grande físico, e o personagem que é inspirado nele tem poderes magnéticos de controlar o magnetismo. Número 20, nós nunca jogamos com o Ethan. Durante os momentos finais de Resident Evil Village, nós descobrimos que o Ethan ele foi morto por Jake Baker, logo após a primeira luta com a Mia em Resident Evil 7. E após isso, o personagem que controlamos é uma versão do Ethan criada pelo Mutami-Seto. Então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, sabia de todas as curiosidades? Não sabia? Comente aí, deixe seu like, favoritem o vídeo, se inscreva no canal. Divulguem para mais os 2 amigos, que peçam para eles divulgar para mais 2 amigos, que vão divulgar para mais 2 amigos. E confia que isso não é esquema de pirâmide. E é isso, siga a gente nas redes sociais, @nerdico, entre no nosso grupo do WhatsApp, do Facebook e tal. E valeu, falou-zi!